Olá, Jardim 3. Hoje é quarta-feira. O nosso tempo está hoje, graças a Deus, com um solzinho. Então, o sol apareceu, então está ensolarado. Tia Neide hoje veio com uma aula que eu adoro de verdade, porque é uma aula que fala sobre diferenças, certas diferenças. E ainda dentro dos nossos esportes olímpicos, dentro do nosso livro Buriti, na página 10. Então vamos lá, vamos abrir a página 10 do nosso livro? Na página 10, nós vamos falar sobre esportes paralímpicos. Ué, Janete, o que é isso? Nós não temos estudado esportes olímpicos das Olimpíadas, com vários tipos de modalidades de esportes diferentes, vários atletas. Não temos visto isso? Então, existe uma modalidade nas nossas Olimpíadas que são para atletas que têm algumas certas limitações. Umas limitações que podem ser a cegueira, que podem ser a paralisia das pernas, que podem ser a falta de algum membro do nosso corpo. Tia Neide, o que é membro? Braços, pernas, pés. E mesmo assim, eles ainda competem pelo nosso país. São pessoas que têm deficiências físicas. Mesmo assim, elas não são impossibilitadas de competir. Elas fazem esportes, só que elas têm uma limitação, ou seja, elas precisam se esforçar um pouco mais do que pra gente que nasceu perfeitinho, que tem todas as partes do corpo ok, que consegue enxergar direitinho, ouvir direitinho, que tem as mãos, que tem os pés, os braços. Então, eles não estão impossibilitados de fazer todas as coisas que nós podemos. Só que eles precisam, às vezes, de ajuda e se esforçar um pouco mais. Então, antes da gente fazer a nossa atividade da página 10, Tia Neide resolveu trazer para vocês algumas figuras mostrando para vocês vários atletas paralímpicos, que são atletas com deficiência, competindo nas nossas Paralimpíadas e olha, ganham troféus, ganham medalhas, participam no pódio das comemorações e já levaram o nosso país, o Brasil, a ganhar várias medalhas de ouro. Uma ressalva no que Tia Neide falou. As Olimpíadas, elas surgiram há muitos e muitos anos atrás. Lembra da história que eu falei? Que começou na Grécia, depois tiraram, depois voltou. Lembra disso? Foi o nosso primeiro vídeo. Então, naquela época só existiam as Olimpíadas. Depois de um tempo, bastante tempo, lá para 1960, as Paralimpíadas foram reconhecidas. E aí pessoas com deficiências físicas também começaram a participar desses atletismos. Essas pessoas, como elas precisam de suporte, elas podem participar de cadeira de rodas, ela pode participar de prótese nas pernas, que são aqueles que não têm os membros. E os cegos, eles podem participar com uma pessoa chamada pessoa guia. Ele corre junto com essa outra pessoa do lado e eles só têm como suporte uma corda, ligando um ao outro nas mãos, só para que o guia possa direcionar essa pessoa cega que não enxerga, porque eles vão correr em pistas como todos os outros atletas. Lembra que no atletismo, na corrida, eles correm com raias assim? Pois é, o cego também. Só que ele não consegue enxergar as raias, tá vendo? Então ele pode correr assim, ó, se não tiver ajuda. Quando ele tem o guia vai direcionar, mas não pode puxar o atleta, porque senão eles são desclassificados. Então, ó, os dois vão correr na guia e esse parceiro, que é o parceiro do cego, é chamado de guia, ele corre junto só para direcionar, ó, o deficiente visual. Deficiente visual é o cego, tá? Para que ele corra na raia dele, sem ultrapassar a raia. E aí tem uma coisa muito bacana. Antigamente não era permitido, mas agora já é.
Quando o atleta deficiente visual, cego, ele tá correndo, tá quase próximo de chegar na pista de largada, na faixa dele para ele poder ganhar, e o guia não consegue acompanhar o ritmo que ele tá, ele tem autorização para soltar essa corda e correr sozinho para a pista de largada e ganhar o seu prêmio. Acho isso muito bacana. Agora eu vou mostrar para vocês outros tipos de esporte que são de deficientes físicos, fazem parte da nossa Paralimpíada e que vocês talvez não conheçam. Vou pegar e já volto. Tia Neide trouxe aqui uma competição de... Lembra que a gente fez uma atividade sobre as bolas? Se você olhar para a bola, será que você consegue distinguir qual é esse esporte aqui? Dá uma olhadinha. Acertou quem disse que esse esporte que está sendo praticado é o vôlei. Exatamente, é um esporte paralímpico de vôlei com cadeirantes. E nesse aqui, se você se identificou pela quadra, ok. Se não identificou, olha a bola. A gente já trabalhou com as bolas. Quem aqui sabe dizer que esporte é? Muito bem, para quem respondeu que é uma competição de basquete, também de cadeirantes. Cadeirantes porque são pessoas que precisam das cadeiras de rodas para se locomover. Tia Neide trouxe aqui uma outra competição, a competição de atletismo, que é corrida de cadeirantes. Olha as raias que eles estão correndo, ó. Só que essas pessoas, elas não precisam de ajuda, porque elas são cadeirantes, mas elas enxergam. Então elas podem competir sozinhas, tá vendo? Aqui a Tia Neide também trouxe uma prova de atletismo, que é a corrida também, tá vendo? Nas raias. Só que são de atletas que enxergam, porém eles têm deficiência física porque perderam alguns membros, algumas partes do corpo, tá vendo? Tem um que não tem a perna nem os pés. Aqui, ó, também não tem os pés, não tem as mãos. Esse aqui, ó, também não tem o braço, tá vendo? Esse aqui não tem a perna. São pessoas que perderam alguma parte do corpo, mas que continuaram fazendo seus esportes, tá vendo? Não impede de que eles possam competir. Ó, essas imagens a Tia Neide também vai mandar para papai e para mamãe pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Aqui nós temos uma equipe de ciclistas, uma dupla de ciclista. O esporte aqui é o ciclismo, tá vendo? Feito por mountain bike, onde é preciso uma outra pessoa para dar suporte, porque o atleta ele é cego. Tá vendo que bacana? Então ele consegue competir, mas ele precisa ter um guia também para estar direcionando a bicicleta, né, e o local onde vão passar. Mas os dois têm que pedalar em alta velocidade para conseguir chegar em primeiro lugar. Aqui nós temos o nosso atletismo de deficiente visual. Verifiquem que eles correm juntos. O cego é o que está utilizando o óculos, tá vendo? O óculos mais clarinho. E eles são ligados através de uma corda, tá vendo? Não que sejam amarrados, eles seguram para saberem que estão juntos e para correr na mesma direção nas raias. Por último, Tia Neide trouxe o nosso atleta paralímpico Lucas Prado, que é o mesmo que vai estar no nosso livro da página 10, onde nós vamos fazer a nossa atividade. Aqui é ele, tá vendo, competindo com o guia dele, que é chamado Laércio Martins, e os dois, ó, estão correndo. E nesse dia, o Lucas Prado ganhou a corrida de 200 metros, levando a medalha de ouro. Então, lá na página 10 tem uma foto parecida com essa última que a Tia Neide mostrou, onde tem o Lucas Prado, que é o nosso atleta deficiente visual, nosso atleta cego, competindo em uma corrida de 200 metros, acompanhado pelo guia dele, Laércio Martins. E aí, vocês conseguem verificar que os dois estão correndo juntos? Se vocês não soubessem que
nessa figura tem o nosso atleta Lucas e o guia dele, Laércio, vocês diriam que existe ali um deficiente visual com um companheiro de corrida ou que eles estariam competindo entre si? Difícil saber, né? Então, nesse dia, o Laércio acompanhou o Lucas Prado e os dois chegaram na linha final de largada. Só que nesse dia, o Laércio não conseguiu ficar no mesmo ritmo que o Lucas Prado para chegar até o final. Então, quando o Lucas estava chegando próximo do final e Laércio já estava ficando um pouco mais cansado, Lucas soltou a corda, saiu correndo e venceu sozinho a corrida, no caso, na pista de atletismo de 200 metros, levando o Brasil a ganhar nossa medalha de ouro. Bom, como a gente não tá na escola, não dá pra gente fazer essa brincadeira que eu já havia proposto, mas nós vamos fazer quando a gente voltar. E aí, eu tive a ajuda de duas pessoas muito importantes para a Tia Neide, que são o Theo e a Cecília. Eles fizeram uma brincadeira para servir de modelo para vocês. A brincadeira é a seguinte: vocês vão fingir que são cegos, então precisam de uma dupla. Um vai ser o cego e o outro vai ser o guia. Então vai acontecer o seguinte: vocês podem trocar, tá? Em primeiro lugar, uma pessoa, você pode chamar o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, quem você tiver mais próximo para brincar. E aí vão formar duplas. Formando essas duplas, uma vai fechar os olhos. Se tiver vendas para colocar, para tapar, também é legal. Tia Neide não usou, Tia Neide só pediu para que fechassem os olhos. Tem que ser num lugar onde vocês não possam se machucar, ok? Pode ser a sala, empurra os móveis de lado. E não precisa fazer uma corrida, pode ser uma caminhada. Então, ó, um fecha o olho e com a ajuda de uma cordinha, de um barbante, até um pedacinho de saco enroladinho, só para um segurar de uma ponta e o outro segurar em outra ponta. Quem fechar o olho vai ser guiado pela outra pessoa que vai estar segurando a outra ponta do barbante. E aí, ó, com os olhos fechados, vocês vão andar, mas tem que ter segurança, tem que confiar na pessoa do lado que vai te guiar. E aí, vocês podem depois trocar de par, você pode trocar a função. Quem está com o olho aberto passa a ser o deficiente visual, fecha os olhos, enquanto quem estava com os olhos fechados passa a ser o guia. Quando acabar, eu quero que vocês me mandem vídeos de verdade, não deixem de me mandar, ou então me mande áudio, dizendo qual é a sensação que vocês tiveram quando vocês estavam andando com os olhos fechados. Sentiram medo? Ficaram com frio na barriga? Sentiu segurança na pessoa que estava te guiando? É isso que eu quero saber. Sentiu dificuldade? Qual foi a sua dificuldade em fechar os olhos? Então tá, vou mostrar para vocês a ajuda dos meus ajudantes, que me divertiram bastante. Acho que vão te divertir também e já fizeram de exemplo para vocês fazerem em casa também. Quem vai ajudar na simulação de hoje é o Theo e a Cecília. Eles vão simular a dupla que vai estar com um cego e com um guia. Primeiro vai ser andando, a Cecília vai ser o guia e o Theo vai ser o cego. Ele vai fechar os olhos, estão segurando na corda, balança a corda para eles verem. Isso, cada um segurando numa ponta. 1, 2, 3. Agora a gente vai trocar. Quem vai ser o guia é o Theo e quem vai ser a deficiente visual cega vai ser a Cecília. Dessa perna. Isso. 1, 2, 3, vai. Volta. Vem. Andando, isso aí. Se você estiver correndo, se sentir mais segura e achar que chegou até aqui, você consegue sem a corrente, sem o Theo, aí você pode soltar, tá? 1, 2, 3 e foi. Vai. 1, 2, 3 e já. Volta.
Volta. Bom, como vocês viram, a Cecília e o Theo, eles participaram, fizeram uma troca entre eles. A Cecília, quando se sentiu mais segura no finalzinho da caminhada, ela também soltou a corda, igual o Lucas Prado fez. E se vocês fizerem essa brincadeira, eu também quero ver. Só que a Tia Neide quer falar uma coisa que é muito mais importante. Não que não seja importante a nossa aula, mas é muito mais importante que eu tenho para falar nesse momento. Essas pessoas que têm essas deficiências, elas não são diferentes da gente na questão de capacidade. Todas são capazes de fazer qualquer coisa. A diferença é que pra gente talvez seja um pouco mais fácil do que é pra eles. Talvez a gente consiga fazer alguma coisa com mais rapidez e eles não vão conseguir. Talvez a gente consiga fazer algo sozinho e eles precisem de ajuda. E isso não é motivo para que a gente tenha preconceito com esse tipo de pessoa, com esse tipo de pessoas com limitações. São pessoas que merecem a nossa amizade, são pessoas que merecem o nosso apoio, o nosso carinho, o nosso auxílio. Não que ele precise da gente para fazer tudo, eles podem fazer tudo sozinhos, só que eles precisam de um tempo de prática, eles precisam ter um tempo para se acostumar. Você sabia que a pessoa cega, vamos falar sobre o cego, que é sobre a nossa atividade de hoje. Você sabia que o cego, ele consegue até viver sozinho? Só que as coisas aonde ele está acostumado dentro de casa não podem ser modificadas, porque eles vão começar a se acostumar onde fica a cama, aonde fica o fogão, a geladeira, aonde é o banheiro, tudo no tato. E depois eles já andam como se estivessem até enxergando, porque eles se acostumaram com o local onde ele está. E você sabia que essas pessoas que não conseguem enxergar, ela tem outros sentidos mais apurados? Tia Neide, o que é o sentido? Nós temos órgão de sentidos, a gente vai estudar isso um pouquinho mais pra frente, que é a nossa visão, o nosso olfato, que é o cheirar. Nós temos o nosso paladar, que é a língua, que a gente sente o sabor. A gente tem a nossa audição, que é pra gente poder, escutar. Nós temos o tato, que é o que permite a gente sentir as coisas da nossa pele. Até tem uma musiquinha que a gente sempre canta na rodinha, lembra? Tenho olhos para ver, nariz para cheirar, a boca para comer, ouvidos para escutar. Completando os meus sentidos, eu tenho as mãos para pegar e bracinhos bem compridos para o amigo eu abraçar. Então, essa música fala sobre os nossos sentidos. E o cego, como ele não tem o sentido da visão, ele não consegue enxergar, ele tem a audição mais apurada, ele consegue escutar as coisas com muito mais atenção. Ele, às vezes, consegue sentir o paladar bem mais apurado do que o nosso, porque ele não enxerga com os olhos, mas ele consegue ouvir muito bem, ele consegue sentir o sabor das coisas com mais qualidade às vezes, porque a gente às vezes vendo muitas coisas acaba não dando tanto valor para outros. E os cegos também na rua, às vezes eles precisam de ajuda, então eles têm eles têm um equipamento que é uma vara. Tia Neide até deveria ter trazido essa figura, mas esqueci, mas vou mandar para vocês no grupo dos pais. Eles podem andar com a bengala, que é chamado de bengala, que eles vão sentindo na rua se tem buraco, se tem pessoas, que é para onde eles devem ir quando eles não têm alguém para ajudar. E eles também podem estar acompanhados de um cão-guia. Pois é um cachorro que é treinado para levá-los aos locais que eles precisam ir com mais segurança. E aí você sabia que o cego, ele também consegue ler e escrever? Pois é, só que ele não consegue ler e escrever como a gente, porque ele não tem a visão. A gente consegue ver as letras, consegue escrever na linha, tudo de acordo com a nossa visão. O cego não. O cego, ele tem uma leitura e uma escrita bem diferente. Eu vou mostrar para vocês. O cego, ele consegue ler e escrever através do braille. Tia Neide, o que é braille?
Braille são esses pontinhos, tá vendo? Eles conseguem escrever através desses pontinhos, não são desenhados, são furados. E aí eles passam o dedo e conseguem identificar. Cada pontinho desse aqui representa uma letra. Por exemplo, a gente consegue entender e enxergar que essa aqui é a letrinha A. Muito bem. Para o cego, ele tem que fazer um furinho, tá vendo? Bem aqui. Para quando ele passar o dedo, ele entender que esse aqui é a letrinha A. E aí, quando ele quer entender que é a letrinha B, olha aqui a letrinha B. A letrinha B são 2 pontos, um embaixo do outro. Então, quando ele passar o dedo e sentir 2 furinhos, um embaixo do outro, ele vai entender que essa é a letrinha B. Aqui é a letrinha E. Quando ele quer escrever a letrinha E, ele sabe que tem que ser um furinho desse lado e um furinho, ó, na segunda bolinha desse lado. Sempre vão ser 6 bolinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O cego sabe que são 6 bolinhas. Sabe que aqui tem 3, 1, 2, 3. E sabe que aqui tem 1, 2, 3 do outro lado. Então, quando foram fazer os furos, ele vai ver, ó, em qual lado está para conseguir identificar a letra. Confuso, né? Mas a gente vai praticar isso um dia na sala e vai ficar muito mais fácil. Só que a tia Neide não podia deixar de trazer isso para vocês porque é super interessante. E quando a gente aprende, também é divertido de fazer. Vamos voltar lá. Aqui, ó, lembra que ele sabe que tem 3 bolinhas de um lado e 3 bolinhas do outro. Que letrinha é essa aqui? D, de Davi. Davi Cordeiro, por exemplo. Então, quando ele sente um furinho aqui e um furinho aqui, ele consegue identificar que essa aqui é a letrinha D. E aí, ó, se ele for querer identificar essa letrinha aqui, que letrinha é essa? Letrinha P, de Patrícia. Ele sabe que, ó, aqui ele vai sentir 3 pontinhos e aqui ele vai sentir só um. Então, ele já sabe que aqui é P. E aí, quando ele for juntando, ele consegue identificar o que está escrito. Por exemplo, Tia Neide passou uma atividade para vocês que é exatamente com essa folha, mostrando o nosso alfabeto, que são todas as nossas letras, e também os nossos números, de 0 a 9. E aí, Tia Neide, ó, imprimiu, tá vendo? O nosso alfabeto e os nossos números. E depois, Tia Neide pediu para que vocês, ó, olha nessa folhinha aqui. Tia Neide pediu para vocês olharem nessa folhinha aqui todas as letras do seu nome. E depois, aqui atrás, Tia Neide pediu para a gente tentar. Não significa que você tem que acertar, mas só tentar porque é divertido. Você vai escrever o seu nome aqui dentro dessa caixa em braille. Se o seu nome começa com a letrinha A, você vai ver a letrinha A aqui, ó, como é que faz, e vai fazer aqui. Se depois do seu nome vem a letrinha R, você vai procurar a letrinha R aqui, vai ver como que faz e vai fazer aqui, depois da letrinha A. E assim você vai formando o seu nome. Nós vamos fazer juntos. Vou fazer o meu e vou mandar a foto para mostrar para vocês como que ficou. E embaixo eu quero que você me diga a sua idade. Tia Neide, eu tenho 5 anos. Então vamos procurar ver como é que é o número 5? Deixa eu ver. Achei. Meu número 5. Olha como é o número 5. Então, eu vou fazer esse 5 lá. Não, Tia Neide, eu tenho 6 anos, eu já fiz aniversário, já tenho tudo isso. Então, ó, eu vou olhar aqui para o número 6. Vou ver como faz.
e vou fazer lá, na minha idade. E aí, vamos começar? Essa última atividade do Braille vai dar um pouco mais de trabalho, vocês vão fazer isso durante a tarde. E aí, como a Tia Neide falou, sobre a nossa amizade, sobre como a gente não deve ter preconceito, que a gente deve olhar para os nossos amigos com diferenças, como se eles fossem iguais, porque eles sentem carinho, eles conseguem amar igual a gente ama, eles gostam de carinho como a gente gosta, eles gostam de brincar como a gente gosta, eles podem aprender como a gente pode, só que tem aquilo que o Tia Neide falou, num tempo diferente. O tempo deles de fazer algo pode ser um pouquinho mais longo do que a gente levaria, tudo bem? Então, sobre essa atitude, sobre a gente não ter preconceito com nenhum tipo de deficiência, Tia Neide pegou um vídeo bem legal no YouTube, colocou bem lá no site para você e o papai e a mamãe clicarem e assistirem. E aí eu espero que vocês aprendam, que vocês sejam legais igual o rapazinho do vídeo e que aprenda que a diferença também é legal, que é muito ruim ser igual a todo mundo, mas que a gente precisa amar o nosso próximo independente de qualquer deficiência que ele tenha, ok? E ainda falando sobre essas diferenças, sobre deficiência física, não tem gibi que tem a Turma da Mônica, Cascão, Cebolinha? Então, até no gibi eles mostram a diferença pra gente. Eles incluem essas pessoas com deficiência e mostram que elas podem ser igual a gente, que podem aproveitar, curtir, aprender e nos surpreender. Elas podem fazer coisas que a gente fica, ó, de queixo caído, de boca aberta. E aí Tia Neide separou uma história muito legal e muito bonitinha, que é a chegada de uma nova coleguinha lá no gibi da Turma da Mônica. É um filme, mas aí eu vou pedir para você ver isso só no final de todas as atividades que a gente fizer juntos, tá bom? E aí vocês podem desenhar sobre o que vocês acharem interessante nessa história e mandar foto para mim. Ou então faz melhor, tira a foto, posta no Instagram e marca o grafitinho, que aí todo mundo pode ver o artista que você é. Mas olha só, vamos voltar lá na página 10 do nosso livro. As perguntas a gente até já respondeu junto, mas a Neide vai ler com vocês. A primeira pergunta do nosso livro está dizendo assim: observe a figura. Você acha que os atletas da figura lá, você acha que os atletas estão competindo entre si? Eles estão competindo entre si nessa figura? Na foto ali, o Lucas Prado e o Laércio, eles estão competindo entre si? Sim ou não? Bom, se sim, por que eles estão competindo entre si? E se não, por que também? Por que eles não estão competindo entre si? Aí eu quero que vocês vão lá para a segunda pergunta, que diz assim: acompanhe a leitura da notícia e descubra quem são esses atletas que Tia Neide já falou. Nessa figura, o Lucas Prado está sendo acompanhado pelo guia dele, que é o Laércio Martins, numa corrida de 200 metros, aonde no finalzinho o Laércio não estava conseguindo acompanhar o ritmo do Lucas Prado, porque ele corre muito, e aí o Lucas Prado soltou essa corda, saiu correndo e ganhou as nossas corridas de nosso atletismo, ganhando a medalha de ouro. Foi isso que aconteceu, lembra que a Tia Neide contou? Bom, e aí a última pergunta tá falando assim: com a ajuda de outra pessoa, que é aquela brincadeira que Tia Neide mostrou para vocês aí, com a ajuda da Cecília e do Theo, com a ajuda de uma outra pessoa, caminhe com os olhos vendados. Depois, faça um desenho sobre essa experiência. Quando você acabar de fazer aquela brincadeira que Tia Neide falou, dentro desse quadrado que tem embaixo dessa fotografia, vocês vão desenhar como que foi. Se você caminhou, correu com seu pai, você vai desenhar. Se você correu, caminhou com a sua irmã ou com sua mãe, você também desenha. Registra ali e tira a foto para a Tia Neide ver. Então, ó, qualquer dúvida, Tia Neide está perto do telefone, vocês podem estar mandando mensagem que Tia Neide responde. Aí, além dessas atividades, porque a gente está chegando no final do nosso livro,
no final da nossa atividade de esportes da nossa unidade 1 no livro. Então, a Tia Neide deixou para vocês também uma atividade do nosso almanaque de família. Nesse almanaque de família, deixa a Tia Neide achar aqui que eu tô meio perdida no meio da bagunça. Na página 14, Tia Neide deixou uma atividade para vocês imprimirem. Quem tem no livro, faz no livro, tá? No almanaque. E quem não tem, Tia Neide mandou a folha para imprimir, para fazer, e depois, quando a gente voltar para a escola, vocês levem para mim. Deixa dentro de uma pastinha para não amassar. Leva que Tia Neide vai corrigir e vai colar lá. Então, a página é mais para vocês se divertirem. Tia Neide, ó, quem sabe me dizer o que tá acontecendo aqui? Se você disse que está sendo feita a premiação de atletas que estão no pódio, recebendo prêmio em primeiro, em segundo e em terceiro lugar, vocês acertaram. E aí aqui embaixo, nós vamos, pensar um pouquinho mais. Aqui embaixo, vocês estão vendo, vários objetos na prateleira de cima. E embaixo nós temos, a sombra desses objetos. Nós vamos olhar, identificar e ligar. Cadê a sombra da bola? Aonde que tá? Será que é essa? Será que é essa? Se for essa, eu vou ligar. Se for aquela, eu vou ligar. Cadê a sombra da peteca? Onde é que tá? Quando você achar, é só você ligar. Então, eu também quero ver essa atividade bem colorida, ligadinha, mandando fotos para Tia Neide poder corrigir, tá bom? A aula de hoje eu amei dar, eu adorei, eu espero que vocês também tenham gostado, tenham entendido e que vai praticar também essa empatia, que é se colocar no lugar do próximo. É o que Tia Neide sempre fala com vocês, sempre na sala. Eu não faço com meu amigo o que eu não quero que faça comigo, não é isso? Então, vamos sempre olhar para as pessoas com um olhar de carinho, de amor, de atenção. Não precisa sentir pena não, que eles não precisam da nossa pena não. Eles fazem as coisas às vezes até um pouco melhor do que a gente. Só que eles precisam que a gente tenha um pouquinho mais de paciência em determinadas situações, tá bom? Super beijo para vocês e até amanhã.